Uma boa noite, pessoal. Começar agora aqui um pouquinho atrasado. Bem, gente, uma boa noite. Boa noite, professora. Eu tô aqui enfrentando um pouquinho de problema. Agora sim, tá conectando. Vou mandar o convite. Boa noite. Você está me ouvindo bem, professora? Tô ouvindo sim. Agora que eu estou conseguindo ouvir. Tive um pequeno probleminha, mas consegui resolver. Uma boa noite, Ouvindo. professora. Seja muito bem-vinda. Quero lhe agradecer. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Você aceitou tão gentilmente esse convite para a gente bater esse papo. Quero dar uma boa noite a todos. Professora Ana Patrícia, a gente considera assim você como se fosse um mago do concurso público, a referência nacional do concurso público de biblioteconomia do Brasil. Professora, seja muito bem-vinda. Uma boa noite, senhora. Boa noite a todo mundo que está entrando. É, eu gosto de começar essas lives assim de uma maneira muito assim descontraída, né? Então, como a gente está aqui em homenagem ao mês da mulher, né? Amanhã, o dia do bibliotecário, você é uma das maiores referências para quem estuda para concurso público. Eu queria que você desse uma boa noite para essa galera e começasse falando um pouquinho de você, mas primeiramente, fique à vontade, dá boa noite a todo mundo que está entrando. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite do Alan, né? A gente já acompanha aí o trabalho do tempo. Fico muito honrada de ser lembrada nesse dia do bibliotecário e no Dia das Mulheres também, né? Tão importante para a gente. Nossa profissão é uma profissão que está sempre lutando por reconhecimento. Então, eu vejo muita relação, né, entre a luta das mulheres e a luta dos bibliotecários de uma forma geral. Então, primeiro, quero agradecer e te parabenizar por essa iniciativa. Acho muito legal você ter encarado esse desafio de ir para a internet, montar o seu perfil, fazer live toda semana, assim, né? Só quem faz sabe o quanto é curioso, né? E quanto a gente quando a gente vem para a internet. Eu fico feliz de ver outras pessoas assim, indo para esse caminho, porque eu acredito que a tendência é essa, né? Vai ter que encarar mesmo a internet, divulgar mais a nossa profissão, divulgar a economia. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no seu perfil, contar um pouco da minha história e bater um papo com vocês. É isso aí. E esse projeto, professora, nasceu muito assim de eu estar acompanhando o seu trabalho também, que é um trabalho muito bacana. Fico imaginando, pô, cara, que legal. Eu até fiz uma pequena provocação, não sei se a senhora lembra naquele período, assim, pô. Mas é tudo assim, na melhor das intenções. Professora, é, eu sei que o olhar do bibliotecário para a biblioteca é um pouco diferente daquele da maioria das pessoas que não conhecem, né, a realidade de uma biblioteca e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito bacana, muito interessante, principalmente a gente que lida diretamente com a educação, é quando a gente começa a falar, né, ali do nosso começo, né, lá dos primórdios mesmo. Eu queria começar essa live perguntando se você tem alguma lembrança daquele período de quando você estava ainda no ensino fundamental, para o ensino médio, se teve uma relação com a biblioteca. Então, se você fizesse assim aquele apunhado histórico, né, desde o seu primário até chegar onde você chegou hoje. Fique à vontade. Olha, eu tenho uma história com a biblioteca que quando eu comecei a fazer biblioteconomia, as minhas amigas de infância falaram, ah, não acredito. Porque eu sempre fui muito
sempre fui boa aluna, eu sempre gostei de estudar. Então, eu lembro que quando eu estava na terceira série, né, eu tive uma professora que, além de ser professora, ela era bibliotecária da biblioteca pública. E eu não sei se você teve isso, mas assim, a gente, quando é criança, a gente tem um deslumbre com o professor, né? Eu gostava da Sim. escola, eu sempre quis escolinha. Eu lembro assim, muito novinha, via as crianças indo para a escola, eu morria de vontade de ter uma mochila também, sabe? Então, eu sempre admirei a ideia da escola. E aí, quando eu estava na terceira série, essa professora falou: Ah, eu trabalho na biblioteca pública, eu estudava de manhã. E aí, juntou aquela admiração pela professora. E eu falei: Gente, quero ir lá na biblioteca pública, porque a professora trabalha lá. O que a gente fazia era escolar. Talvez a galera mais jovem não sabe o que é fazer um trabalho na biblioteca. Mas eu já copiei muito Ah, em ciência, né? E aí o professor dava um depoimento, vamos pesquisar sobre os planetas. Aí a gente tinha que ir para a biblioteca, só as uhum, famílias ricas em casa, né? Não era o meu caso, mas a gente tinha que ir para a biblioteca buscar livro. Então eu lembro que a biblioteca tinha dois andares. O andar de baixo era o de pesquisa e o de cima era o andar dos livros de literatura mesmo. Então eu fui para a biblioteca e eu apaixonei com aquele espaço. Então, assim, toda semana eu estava lá, tinha carteirinha de carimbar. E aí eu sou de uma cidade do interior, né? Minas. Então uhum. lá saía o jornalzinho dos leitores da cidade. Quem completava a carteirinha tinha um nome no jornalzinho. Então eu era muito ativa na biblioteca. Eu adorava. E foi assim durante muito tempo, né? Eu acho que até os meus 18 anos, enquanto eu morei lá, eu frequentei muito a biblioteca pública. Eu tinha uma amiga que também adorava e a gente era muito parceira de ir para a biblioteca. Então a gente meio que fazia assim uma maratona de leitura. Eu tive uma fase de ler todos os livros da coleção Vagalume, depois eu mudei, comecei a ficar uma adolescente, né? Mudei para a fase do Sidney Sheldon, do Paulo Coelho. Então era biblioteca mesmo. E eu adorava gibi também. Eu lembro que podia pegar dois livros, né? Então, às vezes, a gente pegava um livro e um gibi. Mas toda semana eu estava lá na biblioteca. Em das pesquisas, né? Eu gostava muito de ler. Eu era uma leitora muito voraz. E eu tive um professor também, já quando eu tinha 14 anos, que ele falava que era muito importante a gente criar o hábito da leitura. Então, ele dava sempre um horário de aula na semana para a gente pegar um livro e sair pelo colégio para ler. Então, era aquela aula de folga, né? Quem gostava de ler, amava. E eu lembro que a gente era, tipo assim, muito fominha da biblioteca, a gente escondia os livros. Hoje eu sei tudo que o bibliotecário faz. A gente escondia livro porque queria pegar cheia, né? Eu lembro muito de esperar o livro chegar, por exemplo, a coleção do Harry Potter. Quando eu comecei a ler, tinha 3 livros. Então, eu marquei pesado na biblioteca esperando a chegada do quarto livro, porque eu queria muito ler a história. Então, assim, minha infância foi toda marcada com essas idas às bibliotecas, né? Tanto a biblioteca da escola quanto a biblioteca pública. Hoje a cidade tem mais de uma biblioteca pública, inclusive, mas na época de moradora da cidade tinha uma só. Era assim, uma biblioteca bem central, bem bonitinha. Então, eu acho que eu estava na biblioteca esperando a chegada dos 4 livros, porque eu queria muito ler a história. Nossa, minha infância foi toda marcada, debaixo do braço. E sinto até saudade dessa época, né? Porque hoje eu já não tenho tanto tempo para ser essa leitora voraz que eu era quando era adolescente, mas de livro mesmo. Maravilha. É muito bacana conhecer esse período, né, de quando a gente começa aquele primeiro contato com a biblioteca, eu acho muito bacana. Daí passou essa fase, veio a graduação, né? Daí já muda um pouco a relação, porque já são aquelas leituras mais, né, direcionadas e tudo mais, já muda tudinho. E começa a fase já, tu tivestes em contato assim, foi da graduação e você já passou logo no concurso, não foi? Se eu não me engano, foi Foi. assim? É assim, eu fiz a faculdade na UFMG, né? Então, eu fui Uhum, para Belo Horizonte, fiquei um tempinho fazendo um cursinho, fiz um cursinho de 6 meses e passei. E desde essa época que eu era adolescente, a minha melhor amiga tinha 2 irmãos na aeronáutica. E ela sempre ia nos uhum, bailes.
final de ano tinha baile, ela ia, e eles estudavam em Barbacena, onde tem um colégio que é de nível médio, né? Eles estavam ainda fazendo o nível médio para virar piloto. E eu achava Uhum. maravilhoso, fotos, assim, via eles chegando, né? Eles não moravam na cidade, via eles chegando na época do final do ano. Então eu gostava muito da ideia, daquelas farras, achava muito bonito. E eu lembro também da infância de ter Esquadrilha da Fumaça na cidade. E a minha avó, ela mora num prédio de 3 andares, que é alto, né, para o interior. Então eu lembro Uhum. da gente ir para casa assistir Esquadrilha da Fumaça no dia do aniversário da cidade. Então, assim, esse contato com a Força Aérea já é antigo, já tinha aquele brilhozinho nos olhos, né? E Uhum. aí, quando eu passei em Brasília, o irmão dessa minha amiga falou assim: Você sabia que tem bibliotecário na aeronáutica? Eu falei: Como é que é? Ele falou: É, tem um concurso. O pessoal vira bibliotecário na aeronáutica. Eu falei: Pois ótimo, já sei o que, é que eu vou fazer quando eu formar. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça, eu tinha essa vontade. Tinha dois lugares que eu tinha vontade de trabalhar: era a Força Aérea e a Petrobras. E aí, quando eu Uhum. estava no último, estava nas férias, entre o sétimo e o oitavo período, saiu um concurso para a Força Aérea. Na hora eu lembrei daquela conversa, falei, meu Deus do céu, olha essa vaga. Tem que ser minha. E aí juntou, né? Era uma vaga para o Rio, tinha vaga para o Rio de Janeiro, eu já adorava o Rio, já conhecia, já tinha aquele deslumbre da novela da Globo, que eu ia viver na Uhum. praia, mas a Força Aérea. Eu falei, nossa, é agora. E aí eu comecei a estudar para esse concurso, mas assim, com sangue nos olhos, porque eu tinha 4 meses. Mas eu lembrei lá daquela época que eu já tinha vontade, né? Falei, agora eu vou ter que levar a sério a prova, saiu em fevereiro. E aí eu vi que tinha Uhum. sido a prova, né? Objetiva. Ainda tinha outras etapas de teste físico, exame de saúde. E aí eu falei, bom, já fiz a parte mais difícil, que para mim era a parte mais complicada mesmo. O resto daria para correr atrás com menos candidatos, né? Com menos concorrentes. E aí eu fiz todas as etapas e acabei sendo aprovada. E em maio eu já fui chamada para começar o curso militar. Olha que Que foi bacana. Deu uma falha, falhou um pouquinho aqui, mas veio logo. Deu para compreender benzinho. Tava ótimo. Eu fico muito encantado com isso. Daí eu queria te perguntar, você está me ouvindo, professora? Ah, está congelando aqui para mim. Eu não sei se está congelando aí. A galera que está acompanhando a live aí, vocês podem falar? Está congelando também da professora Ana Patrícia para vocês? Um pouquinho. Eu não sei. Agora voltou. né? Para mim também travou, agora voltou. Agora voltou, né? Perfeito. Eu ia agora para a próxima parte, que eu queria saber. Teve esse período, né? Daí você passou no concurso e começou a trilhar a sua carreira. Em que momento que surgiu a ideia de começar com esses cursinhos, né, preparatórios para concurso público? Foi em que momento, assim? Nossa, então, isso caiu muito no meu colo, assim, sabe? Eu não Uhum, foi uma oportunidade que apareceu e eu falei, eu vou pegar. Quando eu saí da aeronáutica, eu pensei assim, uhum, eu vou um tempo, né, parada. Eu já estava me preparando para não conseguir um emprego direto, sabia da dificuldade de conseguir um emprego, né? E aí eu pensei o seguinte, eu vou estudar para concurso. Mas eu imaginei que eu ia ficar 2 anos estudando. E aí eu falei, vou tirar umas férias, dar uma descansada, né? Daqui uns uhum, 2 meses eu começo. E assim que eu saí, passou acho que 3, 4 dias, saiu um concurso do IFAM. E tinha uma vaga para o Rio de Janeiro. E eu já estava com a ideia de permanecer no Rio, né? Que é onde eu moro. uhum, Falei, não tô querendo
cidade, começar tudo de novo, montar casa. Eu já tô velha para essas coisas, vou ficar por aqui. Quando saiu esse edital, eu dei uma olhada, falei, olha, acho que dá tempo de estudar, porque eu tô à toa, desempregada, dentro de casa o dia todo. A maioria das pessoas tem que Uhum. conciliar, né? Aproveitar essa oportunidade. E aí eu abandonei as férias, não tirei férias. 2 dias depois eu comecei a estudar e fiz de novo aquele ritmo pesado de estudo. E aí foram 3 meses até a prova. Aí isso foi mais ou menos em junho, início de junho, minha prova foi finalzinho de agosto. E aí, da prova, eu falei, agora eu vou viajar. Então a prova foi no domingo, na segunda eu saí de férias. E eu lembro que eu estava dentro do avião e corrigindo o gabarito da prova, né? Eu entrei no avião e falaram assim, saiu o gabarito. E quando eu fui ver as respostas, eu falei, gente, eu acertei muito. Foi um resultado bom, assim. Eu lembro que de 60 questões de biblioteconomia, eu errei 5. Falei, nossa, muito bom meu resultado. Legislação, só uma. Então, tinha estudado a matéria toda, consegui fechar o edital inteiro. Fiz revisão, fiz questão. Então, eu fui para a prova, assim, tranquila. Achei a prova Uhum. relativamente ok, não fácil, porque a CESP não é muito fácil. Mas quando eu vi, eu tinha uns 90 pontos, eu falei, ué, 90 pontos é um bom número, né? Devo ficar pelo Pô. menos próxima. A prova valia 120, mas cada uma errada numa certa. Então eu fiz, acho Uhum. que, e ainda tinha os títulos. E eu tenho mestrado, então eu já sabia que eu ia ter mais 5 pontos de mestrado, né? E aí fiquei Ah, você já estava com mestrado, né, nisso? Já. já tinha feito 2 pós-graduação e um mestrado, então eu tinha prova de Uhum. título. E eles consideraram como título também experiência profissional. Então, a cada Uhum. ano de trabalho era um ponto. Aí eu falei, bom, eu tenho Era 8 bom. anos, já ganho esses pontos, Uhum. ganho mais o mestrado, ganho mais a pós-graduação. Então, eu ia aumentar mais de 10. Ah. E aí, fiquei só esperando a redação, né? Quando saiu a redação, meu resultado não foi tão bom. Assim, Uhum. outros concorrentes, eu acho que eu fiz 32 pontos, os concorrentes fizeram 35, 36. Mas eu fiz as Pô. contas, né, investiguei a galera na internet, eu falei, bom, para Uhum. alguém me essa pessoa vai ter que tirar 40 na redação e ela já estava com tipo 38. E é muito Aham. difícil 40 na redação. Eu falei, ah, ela não vai conseguir, vou acreditar. E aí, eu entrei em primeiro lugar. E na época eu estava assistindo muitas aulas de um professor do Estratégia, e ele falava sobre a parte de patrimônio histórico, que foi uma matéria cobrada no IFAM e não Uhum. tinha como estudar. Então ele elaborou muitas questões sobre esse tema. E eu comecei a assistir todas as aulas dele. Ele dava aula sexta-feira, 10 horas da noite, e eu estava lá assistindo a aula. Tava lá assistindo. E eu lembro meu namorado assim, não acredito, você vai ver essa aula sexta, já estudou uma semana, preciso ver. Então, eu a aula dele. E aí, passei, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, queria te agradecer, elogiar seu material. Eu não encontrei nenhum material dessa área, então me ajudou muito. Mandei uma mensagem no Instagram. E aí ele me respondeu. Não imaginava que ele ia responder, mas ele respondeu. Eu falei, olha, fico muito feliz e tal, que legal que você passou. Você daria uma entrevista pra gente, falando, né, sobre a sua Uhum. aprovação? Eu falei, ah, sim, né? Por que não? E aí o jornalismo entrou em contato comigo, pediu para eu escrever, responder as perguntas, né? E me Uhum. convidaram para São Paulo, que é onde é a sede do Estratégia Concurso. E aí eu fui, Uhum. gravei a entrevista, passei um dia inteiro lá. E quando a gente chegou lá, depois de gravar a entrevista, eu fui conhecer esse professor, né? Pessoalmente. Aí Uhum. eles lá. E na hora que a gente foi conversar, eles ligaram o ao vivo do Instagram. Estava eu e uma outra aprovada do Ceará, e ela era dentista. E aí eles ligaram ao vivo do Instagram e a gente começou a conversar e tal. E um dos sócios estava na sala também, que era o Ricardo Vale. E aí ele falou assim: você é bibliotecária, é engraçado, eu não tenho professora de biblioteconomia. Eu falei, eu sei, porque eu já olhei para o curso e achei. E aí eu preciso de uma professora. Eu falei, olha, que sorte a sua, porque eu sou professora. Ele falou, "E você faria um teste? Então vamos lá embaixo para você dar uma aula. Só que eu era professora há 5 anos na aeronáutica. Eu falei, vamos. E aí, falando sério também. Se você quiser ir lá, faz a aula. Ainda pensei assim, que maneira eu vou falar para esse homem, né? Mas já que se eu falar alguma besteira, ele não vai saber. Então eu fui confiante, na brincadeira.
E aí demos risada e eu falei, bom, foi só uma piadinha, né? Quando eu fui embora, ele falou, olha, Ana, eu não tava brincando. Eu falei, Uhum, eu também não, eu tô precisando de um emprego mesmo. Porque eu tinha, mas eu não sabia quanto tempo demoraria para ser chamada, né? A uhum, previsão é péssima, porque o Bolsonaro entrou já encerrando o Ministério da Cultura, né? Virou uma secretaria, aquela uhum. história de novo, não quer convocar gente. Então, eu imaginei que ia ficar pelo menos um ano esperando. E no que ele falou isso, a jornalista ouviu e falou: Olha, normalmente, quando ele fala assim, ele está falando sério. Eu falei: Claro que não, foi uma brincadeira. E no dia ele me mandou uma mensagem no meu telefone: Olha, eu peguei seu telefone e tal, porque realmente estou precisando de uma professora. E como você já está envolvida no mundo dos concursos, passou em primeiro lugar, você tem um conhecimento, né? Você não gostaria de fazer um teste? E aí eu falei, bom, eu adoraria, mas nesse momento eu não posso, porque eu já estava estudando para um outro concurso, eu estava muito focada. Eu falei, eu não posso parar agora para montar um Uhum. curso e abandonar esse concurso, assim. Eu preciso de pelo menos uns 3 meses. Ele falou, faz o seguinte, vai lá, faz sua prova. Quando passar, você me procura. E aí, na véspera dessa prova, ele me mandou outra mensagem. Ele falou, olha, eu lembrei que amanhã é a sua prova. O Ricardo é uma pessoa muito atenciosa, assim, uma pessoa muito generosa. Ele falou, eu lembrei que amanhã é a sua prova e também lembrei que você ficou de aparecer. Então, eu estou esperando a sua mensagem. Boa. E aí eu fiz, Caramba. mandei a mensagem, falei, bom, agora eu tô podemos. E aí ele fizesse uma apostila, né, para ele avaliar a qualidade, se estava legal ou não. E eu fiz, aí ele falou, quando você quiser, você pode começar. O curso é seu, monta do seu jeito, define a quantidade de aulas que você quer, as matérias que você quer. Você define se vai gravar vídeo ou não. E aí eu comecei, o negócio foi fluindo, né? Não imaginava que ia ser tão rápido assim. A ideia é que eu ficasse um ano montando o curso, eu imaginei que eu ia montar tudo para depois lançar. Aí ele falou, não, semana que vem já lança, vamos Tem. embora, o pessoal está precisando de curso e vamos lá. E aí eu entrei para esse mundo e estou até hoje, né? Já gostava muito da ideia de ser professora, já era concurseira, então acabou casando aí as duas. Casou uma coisa com a outra. Foi. E quem se beneficia é a gente, né? Porque é um material muito bacana, é uma maneira muito didática que você tem, é muito fácil de assimilar. É perfeito. E quero até te agradecer por isso, viu? Minhas pontuações melhoraram muito depois que comecei a assistir as aulas. Ana, Mas não sou eu, né? É o esforço do aluno, assim, a gente monta o material e tal, mas também. faz, estudar, não tem muito o que fazer, né? E também precisa dessa boa vontade da pessoa de ter uma persistência, sabe? E Uhum. é da mesma forma que em um concurso eu passei em primeiro lugar, no outro eu fui desclassificada porque eu não fiz a pontuação mínima, tipo, 3 meses depois. Então, tem muito altos e baixos, né? Não é aquela coisa É, assim, super inteligente, nasceu diferente, passou. Não é isso, né? Então, assim, eu já fui eliminada mesmo porque eu não fiz uhum. em biblioteconomia. É muito incoerente, né? Como que numa prova você fica em primeiro lugar no Brasil e na outra Na outra coisa. você não dá conta de chegar a 60%. Então, assim, às vezes as pessoas desanimam, mas é porque a gente não costuma ficar contando muita derrota, né? A gente conta, Uhum. mas Sim. é altos e baixos, com certeza. E é importante, né, que principalmente quem está correndo atrás tenha essa noção, né, de que não dá para ser 100% o tempo inteiro, nem sempre a gente vai conseguir alcançar o nosso resultado, e depende da gente continuar, né, correndo indo atrás, tudo mais. Muito bacana isso. E, Ana, é assim, a gente está atravessando um período assim bem conturbado, muita gente reclama de muita coisa, e você contou uma história muito bonita, essa questão de tentar estudar, correr atrás, eu acho muito bacana. E eu sei que você tem um canal muito aberto com todos os alunos, todo mundo que te segue ali. Eu já mandei pergunta, você já me respondeu no direct, eu acho muito bacana isso. Tu escuta muito relato de muitas pessoas que reclamam geralmente do tempo, eu não consigo estudar, eu não consigo aquilo outro, uma série de problemas. Acontece muito contigo.
E eu te pergunto isso porque a gente está naquele período de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, e a gente está vendo que tem, por conta dessa pandemia, os índices de violências têm aumentado, né? Agressões, enfim, a mulher está sobrecarregada dentro de casa. Tu percebeste alguma mudança nesse comportamento? Tu sentiste de alguma forma um número maior de reclamação? Não sei. Lógico que isso daqui é tudo muito, né, esporádico, mas conta pra gente aí alguma história sobre isso. Assim, eu recebo muita mensagem, eu converso muito com os alunos e eu percebo assim, que existe uma tendência de ser sempre as mesmas pessoas Uhum, ou reclamando, sabe? Então, eu acho que isso é uma questão muito particular de como uma pessoa enxerga as coisas. Da mesma forma que eu tenho conto uma história triste porque eu trabalho, não tenho tempo para nada e está sempre se lamentando. Eu tenho pessoas que me falam assim: ah, eu acordo todo dia 4 da manhã para estudar até às 6, porque é o horário que eu uhum, tenho, e tranquila nesse ritmo, feliz que está fazendo assim, coisas que eu nunca consegui fazer, sabe? Então, são pessoas que te motivam muito também. Eu ponho meu filho para estudar de madrugada, então eu recebo muita mensagem positiva, muita mensagem que é motivadora. E eu vejo assim, né? Claro que a gente tem os altos e baixos e tal, mas tem pessoas que querem muito terceirizar a culpa. A pessoa, uhum, a culpa no universo. A culpa é da pandemia, a culpa é do governo, a culpa é da instituição, a culpa é da banca, do número de vagas, é do político tal. Sempre tem um culpado. Ou é da uhum, professora, ou é do curso. E aí as pessoas não trazem para si essa responsabilidade também, né? E eu observei, por exemplo, principalmente com a pandemia, foi algo que eu observei que me chamou muita atenção. Todo mundo reclamava para mim que não tinha tempo de estudar. Ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, minha vida é corrida. E não sei se você lembra, mas há um ano atrás, quando começou a pandemia, foi um momento que todo mundo parou em casa e falou: tá, e eu faço o que agora? Porque a gente não saía, uhum, né? Chegava fim de semana, a gente assistia live na televisão. A gente começou a aprender a fazer exercício físico em casa. Então, foi um processo de transição em que, simplesmente, tempo, né? As pessoas começaram a fazer cursos online para passar o tempo, buscaram meios de não ficar maluco. E aí, eu comecei a receber muita reclamação das mesmas pessoas que elas não tinham cabeça para estudar. Aí eu pensei o seguinte, mas uma hora é o tempo, que é o problema. Agora que tem tempo sobrando, é a cabeça. Então, assim, cada hora vai ser uma dificuldade. Realmente, a gente tem dificuldades. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades. E eu tinha uhum, gente que vai cedo, com cursos, e vai acabar tudo após a pandemia. Eu falei, gente, tem coisa que está fora do nosso controle, né? A gente não consegue controlar. E isso é muita inteligência emocional. Por exemplo, uhum, tem uma reforma administrativa que vai mudar a regra. Não está no seu controle. Você pode se manifestar, expressar a sua opinião, pode fazer o alarde que for. A gente tem que fazer, tem que se posicionar. Mas não adianta você sofrer com uma votação que não sabemos se vai acontecer, quando vai acontecer e o uhum, resultado. Então, assim, você também chegar e falar: eu vou parar de estudar porque vai ter uma reforma administrativa, é a mesma coisa que você pensa: eu não vou trabalhar porque um dia eu vou aposentar mesmo, né? Eu não vou uhum, fazer porque eu vou morrer. Então, eu vejo que temos pessoas que têm a necessidade de trabalhar essa questão emocional, de inteligência emocional, para não deixar tudo que acontece, não só com a vida dela, mas com o mundo, né, afetar. uhum, É claro que a pandemia afeta todo mundo, é uma coisa inesperada que muda o nosso jeito de viver, né? A gente lida aí com perdas, com uma situação caótica. E a gente também não pode estar sempre terceirizando. Tem muito aluno que reclama: ah, mas é só uma vaga. Ah, mas antigamente tinha 30 vagas e com uma vaga não tem chance mais. Ah, mas as provas estão mais difíceis. Então, assim, algumas reclamações não são muito pertinentes, sabe? Eu acho que é um uhum, escape. E as pessoas não querem encarar aquela necessidade de fazer a mais, né? Realmente hoje você ter resultado que traz a oportunidade, o salário em dia.
A gente está vendo uma crise financeira aí que nenhum servidor público foi mandado embora, foi demitido ou perdeu o seu salário. Então, todo mundo quer ter esses privilégios. E aí a concorrência fica cada vez mais difícil, as pessoas estão se empenhando, estão se dedicando. E aí tem gente que acha que vai estudar 2 semanas e aí tá tudo bem. Vou estudar 2 semanas aqui, vou passar, e se eu não passar, abrir um pouco o leque e abrir nossa mente, né, para enxergar que demanda um esforço. Não adianta você Uhum. querer R$ 10.000 todo mês sem esforço. Isso é ilusório, né? A não ser que você tenha uma família rica que vai te mandar uma mesada. Mas um concurso, um valor alto, um cargo bom, um salário bom, ele é muita dedicação, né? Requer muito esforço. Você não vai fazer o primeiro concurso, ganhar 20 mil e falar, pronto, aposentei. Não é assim. Você pegar Uhum. todo o que passou no concurso, você vai ver que a jornada de esforço, de dedicação, de abrir mão de muita coisa, ela é muito comum para todo mundo que passa. Eu nunca vi alguém chegar e falar, eu fui lá, não estudei e fechei a prova. Não existe, né? É muito. Então eu vejo assim que às vezes as pessoas têm uma mente muito fechada e querem as coisas muito fáceis. E quando a gente fala de concurso público, não tem essa facilidade, não cai no colo, né? Se a gente não fizer a nossa parte, correr atrás, fica muito difícil da aprovação acontecer. Perfeito. É sentar, estudar, tem que sair da zona de conforto mesmo, não tem jeito, né? Não é fácil, mas também quando a gente consegue se dedicar, o resultado vem. Uma hora vem, né? Isso quanto as pessoas falam também, né? Não é Uhum. tão Não é um assim, bicho de sete cabeças, né? não é tão distante da nossa realidade. Você vê que todo mundo que segue ali o básico, né, que é ter uma rotina de estudo, fazer um estudo contínuo, constante, né, se dedicar de verdade, resolver questão, tirar Uhum. do seu dia para se dedicar aos estudos, todo mundo vê uma evolução e se for progressivo, os resultados são progressivos também. Dificilmente você Uhum. vai estudou 6 meses e ela não vai ter melhora nenhuma no resultado, né? É praticamente Uhum. impossível acontecer. Então, da mesma forma que não é tão simples, também não é tão difícil, não está tão distante de acontecer. Perfeito. E esse concurso da FAB aí também, né? É um incentivo maravilhoso aí para a galera, né? Professora, uma coisa assim que a gente sempre está. Outro assunto que eu gosto de perguntar agora, nessa semana de live, é sobre. A gente discute muito essa questão de machismo e tudo mais. Você, que é uma mulher, né? E eu percebo ali no estratégia, não são poucas mulheres também, mas eu nem conferi ainda quantas mulheres têm professoras, quantos professores têm. Não sei nem se vocês têm uma relação próximas, né? De estar todo mundo trabalhando junto e tudo mais. Mas assim, de uma forma geral, você como bibliotecária, como professora, você já sentiu. Agora voltou. Eu não ouvi Travou. você já, e aí eu não ouvi mais. Ah, tá. É assim, se você, enquanto mulher profissional, já sentiu alguma vez algum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher e estar na condição ali, ou de bibliotecária, ou de professora, conta pra gente como é que foi essa experiência, assim, se você quiser, claro. Não É, precisa dar nomes, não, só o que você sentiu, alguma coisa assim. a gente é de uma área é, totalmente feminina, né? Uhum, Predominantemente tem mais de 80% de mulheres na biblioteconomia. Mas por algum motivo, eu sempre trabalhei em ambientes completamente masculinos, né? uhum, Então, quando fui para a Força Aérea, tem algumas unidades da FAB que tem muita mulher, né? As áreas de uhum, escola, professora, pedagoga.
Mas eu caí num quartel de manutenção de aeronaves. Como você deve imaginar, nós éramos pouquíssimos nessa época, né? Na minha seção mesmo, não tinha nenhuma mulher militar. Eu trabalhava Uhum. numa seção. Congelou de novo. Mais uma vez congelou. Deixa eu ver se a professora consegue voltar. Vamos aguardar um momentinho. Viviane Carvalho está entrando. Boa noite, Viviane. Oi, professora. Travou novamente aqui. A internet está. Travou na hora que você estava falando que lá na Força Aérea vocês eram poucas mulheres, né? Que trabalhavam na parte. Quando eu cheguei, na verdade, nós éramos 4 mulheres oficiais. Eram 3 Uhum, dentistas e eu. E aí tinha aquele monte de engenheiro mecânico, engenheiro de avião, mecânico. Um ambiente muito masculino, né? Um costuma ter os homens. E aí eu lembro que passou tipo quase um ano para começar a chegar engenheiras, porque não tinha. E a uhum, gente parece que dava azar. Chegava dentista, era homem, chegava médico, era homem. Então, assim, durante muito tempo foram poucas mulheres, né? E olha que eu estava no Rio de uhum. Janeiro. E eu me parei com algumas situações, eu acho que nem de machismo, assim, mas de preparo, sabe? Eu já fui para uma unidade que não tinha banheiro feminino. Eu cheguei para trabalhar, Caramba. eu ia ficar. E aí eu falei, tá, onde é o banheiro? E aí todo mundo se olhou e falou assim, não, não tem banheiro para mulher, só tem o masculino. Eu falei, então, eu vou ter que ir lá no hotel fazer xixi? Eles falaram, não, toma aqui da sala VIP, que é o da sala de autoridades, e fica com a chave. Porque era uma unidade que não Uhum. tinha uma mulher trabalhando. Isso foi em Porto Velho na época. Então, assim, eu senti um despreparo, É. às vezes, o contato de alguns profissionais, né? E eu acho que isso é muito presente em ambientes que a gente vê isso com uma certa. Hoje a gente acha até meio comum, né? Mas em ambientes que tem muito homem, às vezes você sente um despreparo. Mas eu tive a sorte também de ter bons chefes, né? Eu tinha um chefe que Uhum, ele sempre falava: eu tenho 3 filhas e eu uhum, não quero que elas passem por situações constrangedoras. Então, isso, de certa forma, era muito acolhedor. E eu sempre fui uma pessoa de uhum, bater de frente. Então, toda vez que eu sentia alguma coisa que não me agradava, eu fechava a cara, sabe? Eu nunca fui de guardar muito, assim. Então, se tivesse uhum, alguma coisa, eu já batia muito de frente, né? Eu já vi algumas piadinhas, principalmente da molecada mais nova, né? Eu cheguei no quartel com 22 anos e eu uhum, comandava um monte de 18. Então, tinha umas conversinhas, de vez em quando você via um cochicho ali, eu sempre batia de frente, não dava muita abertura. uhum, Eu tive sorte de uhum, trabalhar com, assim, sempre tiveram muito respeito, né? Eu acho engraçado porque às vezes as pessoas pensam que o ambiente militar ele é machista e foi algo que me surpreendeu, né? É um ambiente que todo mundo é chefe do mesmo jeito, todo mundo recebe o mesmo salário, seja você médico, engenheiro ou funcionário, todo mundo assume cargo de chefia, assume serviço, todo mundo faz as mesmas atividades, então uhum, eu percebi também uma igualdade. Da mesma forma que era exigido para um cara carregar uma mochila de 14 quilos, eu tive que me virar e carregar minha mochila de 14 quilos. Ah, mas o cara tem 1,80 m, eu tenho 54, problema seu, sabe? Então, assim, eu sinto que eles trabalham muito no sentido de aqui está todo mundo no mesmo nível, não uhum, tem privilégio e também não vamos, se não tem privilégio, a gente também não vai admitir diferenciações, né? uhum. Então, diretamente no Deu trabalho, uma. eu nunca Tá. senti. Claro que a gente sente uma desvalorização em relação ao ofício. Você falar que as pessoas me olhavam da mesma forma que olhavam o engenheiro do ITA, não é verdade. Algumas vezes eu Uhum, fui fazer e as pessoas falaram assim, mas uma bibliotecária, o que ela está fazendo aqui? Sabe, um curso que só tinha engenheiro e bibliotecária. Tipo, mas uma bibliotecária fazendo o quê aqui? E então eu tive que correr um pouco atrás para mostrar, assim, peraí que tem espaço para mim também. O meu trabalho é tão importante quanto o de vocês.
E eu Uhum, senti algumas coisas assim, né? Eu lembro de um curso que eu fiz, uma pós-graduação de logística, e aí o coordenador do curso falou assim, a gente desperdiçou uma vaga colocando uma bibliotecária porque ela não tem nada a ver com logística. Mas no dia a dia eu trabalhava, e eu acho que subestimaram um pouco a minha capacidade de dar cálculos. É claro que eu estudei 5 vezes mais, né? Com aquelas contas lá que me botavam uhum, para fazer. Mas, assim, ao final do curso, eu tive um desempenho bem semelhante ao da galera. Consegui trazer a biblioteconomia para a área, né? Que eu falei de uhum, transporte, então eu falei de biblioteca digital também, como um encurtador do tempo de transporte. Então, algumas vezes eu tive que mostrar, sabe? Que, olha, minha profissão tem tanto importância e tanto valor quanto a de vocês. Da mesma forma que uhum, precisa do engenheiro para a aeronave voar, precisa da bibliotecária para a aeronave voar. Então, algumas vezes eu tive que bater nessa tecla e já tinha outras uhum. pessoas antes que vinham trabalhando nisso, então não fui a primeira a entrar nesse caminho, mas machismo diretamente não. Graças a Deus não vivenciei assim, nenhuma cena, não. Que bom. Eu acho bacana isso que você está falando sobre essa questão da forma como as pessoas enxergam a biblioteca, a gente enquanto profissional. Já tenho uns 3 anos atuando em instituições de ensino superior e eu não me lembro em nenhum dia do bibliotecário a gente receber nenhum tipo de mimo, como acontece com outros profissionais, né? E daí, assim, agora também não fico assim me colocando, coitadinho e tal, não. Gosto de mostrar o trabalho de outras formas, né? E as pessoas costumam, pelo menos eu sempre recebi elogios com relação ao trabalho. Mas seria interessante, né, que a gente tivesse, assim, claro que depende muito da gente, mas seria bem interessante que as pessoas começassem a enxergar a biblioteca e a biblioteconomia como importante, né, para a sociedade. É porque o resultado aí vem muito melhor quando a gente consegue trabalhar legal. Eu tô... Uma coisa que você falou, né, do vitimismo, assim, eu acho que um pouco dessa imagem é um pouco a Uhum, responsabilidade, sabe? Enquanto a gente se colocar no papel de vítima, a gente não vai mudar. Às vezes, até uhum, mesmo com os amigos, né? Eu falo, eu trabalho com isso, isso e isso, e meus amigos, tipo assim, mas bibliotecário? Isso? Nunca imaginei, sabe? Eu não sabia é, que você podia trabalhar. Então, eu acho que às vezes também falta a gente se mostrar mais, mostrar as nossas habilidades, encarar coisas diferentes. Por exemplo, quando eu fui fazer uma pós-graduação de logística, eu sabia que eu ia de uma área e indo para um lugar, tipo, desconhecido. Eu falei, eu vou lá ver o que que eu acho, né? Eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Encontrei muita coisa que não tinha nada a ver com a profissão, mas também uhum, consegui encontrar coisas. Então, eu vejo, por exemplo, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar numa área de manutenção de aeronaves. E quando eu cheguei lá, eu vi que, tipo assim, tinha tudo a ver com a gestão da informação. Só que se eu não sabia que sou bibliotecária, eu não posso querer que as pessoas que estão lá, que nunca entraram numa faculdade de economia, identifiquem essa habilidade, né? Então, eu acho que a gente uhum, também tem que mostrar, assim, é, a gente tem que divulgar o que a gente faz. Não ficar cobrando que as isso, pessoas não sabem. Realmente, as pessoas não sabem, mas cabe a gente levar essa informação, né? Não esperar ali, alguém tem que me reconhecer. Então, acho que a gente tem que ser um pouco centrão, assim, sabe? Se promover mesmo. Porque só uhum, assim a gente vai mudar essa visão, né? Que as pessoas têm da biblioteconomia, aquela visão muito arcaica, uma pessoa que fica uhum, ali sentada o dia inteiro, esperando alguém. As pessoas dificilmente visualizam o bibliotecário como uma pessoa que tem habilidades de trabalhar com sistema, de busca e recuperação da informação. Então, todo mundo acha que é muito engessado. É guardar livro, comer biscoito, tomar café e emprestar e devolver livro. Então, eu acho que a gente precisa muito trabalhar assim, se promover mais para a gente ter mais reconhecimento, né? exatamente. Eu estou vendo aqui uma mensagem da Sheila Alves. A Sheila é formada lá na UFPA também, se não me... É você, né, Sheilinha? Ela está dizendo que super admira a professora Ana Patrícia e está dizendo que é assim mesmo, que devemos nos posicionar não com brigas, mas sim com resultados positivos e produtivos.
que é isso que você acabou de falar aqui pra gente. Concordo. Professora, eu fico. Tinha uma pergunta com relação a mais ou menos isso daí que a gente estava entrando. E eu fico assim pensando, quando a gente está se dedicando, que a gente está ali procurando ir atrás, tudo mais, passou no primeiro concurso, mas está querendo outro melhor, e tem o trabalho, tem aquela questão da dedicação que você tinha colocado aqui pra gente. Eu te pergunto assim, hoje em dia, você já se sente uma profissional realizada? Você está feliz com o que já conquistou até hoje ou ainda está atrás de mais? Fala pra gente. As duas coisas. Eu sou muito feliz com o que eu conquistei até hoje, mas eu ainda tenho ambições, sabe? Quando eu entrei na FAB, eu já teria temporada. Muita gente já entra assim, sofrendo que vai sair, porque realmente é um trabalho legal, um salário legal. Aqueles 8 anos Uhum, acaba te dando um. Então eu já saí muito, eu já entrei trabalhando na. Quando eu sair, eu não vou sofrer. A regra é essa. Eu entrei com esse, sabendo dessa regra, então não entrei com aquela perspectiva de pronto, venci na vida e vou ficar aqui para sempre. E eu acho que o meu perfil também, eu não vou ficar 30 anos fazendo o seu saco. Então, assim, a FAB foi uma experiência. Sinto saudades, gosto muito, mas também acho que deu. Valeu, uhum, aprendi, agora próximo, vamos mudar. E hoje no IFAM eu também tenho a mesma sensação, né? O IFAM nunca foi um uhum, local que eu imaginei que eu ia trabalhar. Eu fiz o concurso porque ele caiu no meu colo, né? Diferente da facção, mas assim, busco outros órgãos, outras oportunidades. Por quê? Todo mundo sabe, né, que trabalhar na área da cultura no Brasil é complicado. Então tem muita uhum, restrição, tem pouco crescimento, as coisas são mais difíceis, sabe? E isso eu vejo muito na prática. Eu achava as coisas na FAB difíceis, a área da biblioteconomia, principalmente, mas no IFAM, realmente a cultura tem uma dificuldade maior. E eu fiz coisas diferentes. Tanto que eu estou no IFAM, mas também estou no estratégia. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu não consigo ficar num local só. Pretendo, sim, fazer outros concursos, pela questão salarial, porque não cheguei aonde já, pela questão de passar por outros órgãos e viver um pouco. Eu talvez eu cheguei a tentar uma vez na fase do bem numa boa, falei, bom, não era para ser agora, mas também não descarto a possibilidade. Fazendo um doutorado abre a possibilidade de trabalhar em universidades. Então, assim, eu vejo a biblioteconomia como um leque muito, sabe? Hoje eu estou feliz, estou satisfeita, mas não parei. uhum. Sim, no judiciário, que eu nunca trabalhei para conhecer. Eu iria para uma grande empresa também. Então, assim, eu não sou muito. Eu não tenho muito esse apego com um trabalho só, não. Para onde eu vejo oportunidade, onde tiver porta aberta, eu estou entrando. Tem uma pergunta aqui da Sheila, professora. Ela está perguntando, ela falou que é a pergunta para nós dois. Qual foi a maior dificuldade na atuação e como resolveram? Professora, a palavra é toda sua. Bom, eu tive várias, tive assim, o que eu acho muito difícil é quando você precisa trabalhar com pessoas que querem te travar, né? E Uhum, eu não na FAB, foi mais recente, assim, mas sabe quando você chega cheio de gás, quer fazer, quer uhum, construir, você fala tudo que eu aprendi no curso, eu vou aplicar, e a pessoa fala assim, não, biblioteca não é para isso, biblioteca é só para emprestar livro. Então, são coisas que me irritam, sabe? Porque a pessoa uhum, quer te ensinar. É igual você ir no médico e querer ensinar para ele como que faz medicina. Verdade. E quando a gente trabalha em órgão público, normalmente o chefão é um cara de um cargo político, né? é,
pessoa da área, não uma pessoa que conhece muito o funcionamento, ela foi colocada ali e tem uma rotatividade grande, então sai uma pessoa, entra outra, você tem que ali recomeçar. Então, assim, as minhas dificuldades normalmente são essas travas, sabe? Você faz o jornalzinho da Uhum. biblioteca, assim, mas jornalzinho não é com a biblioteca, é com a comunicação social. Você fala, meu Deus do céu, o básico do básico. E aí você, então, mas veja bem, a biblioteca também faz jornalzinho, ah, mas eu não quero. E não tem um argumento. Você fala, mas por quê? Não, por que não? Aí as pessoas começam a achar que você está querendo aparecer. E aí você fala, não, gente, tipo, pra gente que é da biblioteconomia, é muito básico você ter um jornalzinho mensal, novas Uhum. aquisições. E aí as pessoas começam a colocar problema em coisa que você fala, gente, tanta coisa para resolver aqui, né? Vamos trocar as estantes, vamos focar no que realmente precisa, para você estar implicando com um jornalzinho. Então essas coisas me deixam irritada, sabe? E eu contorno, tipo, beleza, eu vou esperar poeira baixar, não fico batendo muito de frente. Eu dou um tempo, espero a poeira baixar, espero talvez a mudança Uhum. da chefia, depois eu retomo com aquele projeto. Ai, tive uma ideia, eu faço a sonsa. Acabei de ter uma ideia aqui, coisa que, sabe? Isso parece que acontece em todas as bibliotecas, né? Principalmente quando a gente trabalha em biblioteca de uma entidade pública. É incrível. Comum, né? Mas eu tenho uma certa preguiça dessas travas, sabe? Das pessoas, tipo assim, Uhum. não sai, não te deixa sair. Então, isso aí é uma coisa que me bloqueia. Você fala, gente, estava tão animada, eu preparei, eu, sabe, vim Uhum. cheia de. Pessoas joga um balde de água fria e fala, não, por que não? Você tá, né? Eu passei por coisa parecida, né? Eu trabalhei na biblioteca pública e também em instituição privada. E eu tive os mesmos problemas. Hoje até que nem tanto, mas tranquilo. Eu não vou aqui me alongar porque a entrevista é para mulher, viu, Sheila? Mas depois eu te conto. Professora, e é engraçado quando a gente fala sobre essas questões daqueles entraves, das dificuldades, os amigos que não entendem muito bem, né, a nossa profissão. Eu não sei se aconteceu já contigo, né? Comigo aconteceu assim. Eu tenho aqui em casa um acervo de menos de 300 livros. Daí, porque eu sou bibliotecário, ajeita lá aquele estante de livros. Assim, a gente vai encontrando essas coisas assim, e a gente percebe que a visão sobre a biblioteca, a biblioteconomia, mesmo para aquelas pessoas que trabalham com educação, é uma visão ainda muito distante, né? Daí, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E, assim, aqui na região que eu tô, a região norte, ainda é muito carente de profissional nas escolas. A gente quase não encontra bibliotecário nas escolas. Isso eu estou falando de escola pública, né? Porque as privadas a gente até encontra a sala de leitura com o profissional, mas por conta de uma exigência, né? Do MEC e das secretarias de educação. Mas, assim, eu acho que de um modo geral, no Brasil ainda é muito carente a presença do bibliotecário, apesar daquela lei da universalização da biblioteca, e, assim, você trabalha diretamente com essa questão dos concursos públicos e provavelmente fica antenada nesses assuntos, né, que permeiam aí essa temática. Como é que você vê essa visão? E eu queria saber, assim, você tem realmente uma visão otimista para esse problema? Você acha que falta pouco mesmo para que ele se resolva? Fala pra gente, até uma mensagem para a galera que está aí acompanhando. Olha, eu acho que, assim, não é uma característica só do norte, né? Eu acredito que talvez seja mais acentuado, mas, assim, eu já estive em São Paulo e falar, eu vou ali visitar a biblioteca, e a pessoa fala assim, oi? Mas quem vai em biblioteca? Pô, sabe? O que você vai fazer lá? Então, eu Uhum, acho que uma, é uma coisa que a gente precisa muito correr atrás. As uhum, pessoas já estimam, né? Por exemplo, você vai no colégio particular e as crianças, elas compram os próprios livros. Elas não têm essa necessidade de ir para a biblioteca para pegar um livro. Ah, a uhum, criança quer ler a casa dela. Então, às vezes, assim, eu já ouvi pessoas falando assim, mas as pessoas ainda vão à biblioteca? Mas a biblioteca está acabando, uhum, hoje está tudo no. Eu não acho que é muito na maldade, né? A pessoa não faz para diminuir.
Mas é porque Uhum. realmente a impressão que a sociedade tem, às vezes, é essa, né? De que as pessoas hoje não vão mais à biblioteca para buscar livro. Você compra livros de R$ 10,90 na Amazon, você tem um monte de livro Uhum. digital. Então, eu acho que muito em breve, né, a gente vai ter que fazer a mudança dessa visão que as pessoas têm no amor ou na dor, sabe? Porque senão a gente vai ser extinto Uhum. mesmo. A ideia da gente ficar toda hora se apegando à legislação. Ah, tem que ter Uhum. bibliotecário porque. Então, assim, eu não acho esse argumento muito legal, sabe? Eu sou super Uhum. favorável e acho que tem que ter bibliotecário, mas não só porque a lei manda, porque o bibliotecário tem habilidades para melhorar aquele lugar, para causar o impacto Uhum. positivo na sociedade, para transformar aquele ambiente. Então, eu não gosto muito dessa ideia de ficar sempre apegada à lei. E, infelizmente, né, a gente sabe que essa lei aí já está andando, mas a Uhum. passos muito lentos, né? Então, eu acredito que se hoje batesse o martelo assim, pronto, toda a escola tem que ter uma biblioteca com bibliotecário, eu acredito que a gente não teria nem profissional suficiente no Brasil para tudo Suficiente isso. para atender essa demanda. Quando a gente pensa nessas comunidades ribeirinhas, por exemplo, ou então Uhum. cidadezinhas do interior, né? Vou dar um exemplo aqui do Rio. Você tem a cidade de Angra e tem uma vila que é Uhum. Ilha Grande. É tipo, a biblioteca de Ilha Grande, a escolinha de Ilha Grande deve ter 10, 12 alunos. Você vai ter um bibliotecário lá para atender, Uhum. e ainda tem algumas questões que precisam ser ajustadas na lei, né? Uma coisa é você ter Uhum. uma escola bibliotecária, outra é você ter uma escola bem pequenininha, uma prefeitura muito pequena, dá conta de colocar um bibliotecário em todas. Então, acho que assim, alguns Uhum. ajustes necessários até para ser viável para os dois lados, para a gente ter profissional que atenda, para a gente ter governos que tenham condição de manter isso, né? Porque senão você vai fazer o quê? Fechar a biblioteca. Ou então mudar ela de Uhum. nome e chamar de cultura. Então, acho que a gente tem que também mostrar, né? Não só a questão legal, mas a questão de como que esse profissional consegue mudar aquele ambiente. Por isso, é importante ter o Uhum. profissional atuando ali. Perfeito. Ótimo. É isso mesmo. Professora, a gente está entrando agora aqui nos 10 minutinhos finais da live. E essa live, é assim, eu acho muito bacana essas datas comemorativas que a gente pode estar dando assim mais visibilidade e tudo mais, que é o caso aqui. Eu acho legal essa questão do protagonismo, né? Principalmente num período que a gente precisa dar valor às pessoas, aos profissionais e tudo mais. Eu acho muito interessante eu conseguir trazer as convidadas, não todas que eu queria, mas aquelas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, como é o seu caso, que, assim, eu fico muito feliz em ter, assim, dividir esse tempo aqui contigo, acho muito bacana. E a gente percebe que tu faz as coisas com, assim, com aquele prazer mesmo, né? Com quem gosta do que faz. Eu acho muito bonito. E, assim, eu queria te parabenizar por isso, principalmente te parabenizar por essa profissional que você é, essa pessoa super-humana que a gente percebe que você faz as coisas ali. Às vezes tu compartilha com a gente ali nos stories, né? Alguém que fez um comentário ali, uma crítica que às vezes nem foi assim tão justa, tudo mais, mas acontece, né? Infelizmente a gente coloca a cara a tapa ali e acaba, né? Às vezes recebendo algumas coisas injustas. Mas eu queria assim, além de parabenizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, tanto faz aquelas que estão enfrentando dificuldade, aquelas que se sentem presas a certas manias que as impedem de estar conseguindo chegar no objetivo com relação a quem estuda para o concurso público. Assim, primeiro que não, assim, eu não sei como é que te faz um elogio sem que a pessoa se sinta assim, muito, né? Mas eu acho importante. Então, assim, você que é uma referência muito, muito positiva dentro da biblioteconomia, para quem está estudando para concurso público,
que você deixasse uma mensagem para essa galera, principalmente para as mulheres. Eu falo para as mulheres por conta da série de dificuldades um pouco além. Eu, como sou homem, tenho certos privilégios, eu sei que tenho, mas eu sei que tem muita mulher que não tem tanta chance como eu tenho, né? Não sei se você está entendendo esse meu ponto de vista. Mas para essas pessoas, como é que você, a Ana Patrícia, a mulher Ana Patrícia, a cidadã Ana Patrícia, poderia deixar uma mensagem para essas mulheres que estão enfrentando dificuldades, mas que estão correndo atrás? Então, Alan, eu sou uma pessoa muito entusiasmada, né? Tanto com a biblioteconomia quanto com os concursos. Porque eu vi uma transformação muito grande na minha vida, depois que eu passei no concurso. Eu vivenciei coisas que eu jamais imaginei que eu poderia vivenciar. Assim, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, né? De trabalhar numa empresa gigantesca, que é a Força Aérea Brasileira, de fazer Uhum, parte, por exemplo, já fiz coisas, tipo assim, eu já comprei documentos para atender a presidência da República. Então, assim, eu vivi coisas uhum, grandiosas, tá? Profissão. E às vezes a gente tem uma tendência, né, de menosprezar algumas profissões, porque a gente pensa assim, ah, o médico é um cara que vai ganhar dinheiro, vai fazer acontecer, vai salvar a vida, não sei o quê. Então, assim, o concurso público me abriu muitas portas. Quando eu uhum, vejo as pessoas desanimadas, ah, mas tá difícil, eu gosto muito de apegar ao que ele vai te trazer, a que resultado, né? Porque não só o dinheiro, mas as possibilidades que você vai ter, o que você vai vivenciar. Só aquela experiência de você falar assim, estava difícil, mas eu superei, eu consegui. Isso é muito gratificante, né? Você vê o resultado, falar, meu Deus, não acredito que deu certo. Só quem já viveu essa emoção sabe realmente um momento muito emocionante, né? De muito alívio. Você fala, corri tanto atrás e consegui. E eu fico pensando assim, tudo que isso proporcionou para minha vida, né? Onde eu cheguei, não imaginava que eu ia conquistar tantas coisas assim na minha vida profissional, que eu ia fazer um mestrado, que eu ia fazer pós, que eu ia virar professora de um curso grande no Brasil. Então, assim, eu vi muitas portas se abrindo para mim, graças a Deus. E eu acho que tudo isso veio pelo esforço que eu tive, pela vontade que eu tive de sentar e estudar, né, por acreditar que uhum, era um faria boas coisas. Então, eu acho que quando bate esse desânimo, assim, né, a gente tem que lembrar por que que você começou. Por que que você uhum, quis isso? Sentiu essa vontade, né? Você quer porque você almeja alguma coisa maior. Então, eu acho que esse sonho, essa coisa maior, ela acaba tendo um peso muito grande em cima da dificuldade, né? Claro que tem dias que você tá bem baixo, mas assim, quando você está nesse pensamento, se você ir um pouquinho além, falar o que, que isso vai me trazer, quais são os benefícios, como isso vai mudar a minha vida, e eu vejo muitos relatos. A Fabiola da T-shirt, ela tem um quadro no perfil dela que ela fala locais que a biblioteconomia me levou, coisas que a biblioteconomia me uhum, proporcionou. Acho que a gente tem que se apegar muito a essas oportunidades, sabe? E para uhum, mim, o estudo tem muitas oportunidades, né? Tanto o estudo numa universidade pública, quanto a minha graduação, os estudos para concurso abriram muitas portas e trouxeram muitas oportunidades para a minha vida. Então, eu acho que a gente tem que tentar ter esse olhar sempre para o que vai vir de bom, né? Por mais que a gente está para baixo, está pessimista, você tem que sempre enxergar isso, né? Qual que vai ser a transformação? Às vezes você vai ter aí mais segurança, você vai ter mais qualidade de vida, vai poder ajudar alguém da sua família, vai realizar um uhum, sonho, acaba te fortalecendo, né? Acaba te dando mais energia, mais gás para você se manter. E eu, tipo, muitas assim, muitas surpresas boas mesmo ao longo da jornada como bibliotecária. Eu sabia que era um curso com muita oportunidade, mas eu não imaginava que teria tanta oportunidade, tantos caminhos, assim. Então eu uhum, vejo que dá de meter a cara, jogar na internet, se aventurar para empreender, se aventurar para concurso. Eu acho que o leque é muito amplo, sabe? Cabe a gente também a buscar coisas, né? Você falou, ah, você dá aula com tanto entusiasmo. Quando a gente acha uma coisa para fazer que a gente gosta, né?
as coisas fluem mais fácil, assim. Eu gosto de economia, e talvez por eu gostar tanto, que eu sempre enxerguei a oportunidade de estar atuando em vários locais, né? Eu Uhum. enxerguei, sempre eu dou um jeito de encaixar a Bíblia ali nos locais que eu estou, né? Nos locais que eu estou trabalhando. Então, eu acho que é ter um pouquinho desse olhar, assim, de oportunidades mesmo, para a gente se sentir mais motivado. Perfeito. Maravilha. A gente acabou de completar 1 hora de live. O reloginho ainda não apareceu aqui, mas eu acho que dá para a gente se despedir de todo mundo. Muita gente aqui acompanhando. Eu quero agradecer a todos vocês. Professora Ana Patrícia, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter participado, por ter vindo aqui esse tempinho. Me desculpe a demora, porque eu estou aqui com uma dificuldade com a internet, mas a gente conseguiu levar numa boa. Fique com a palavra para se despedir de todo mundo que está aí. Eu te agradeço, uma honra estar aqui, um prazer bater esse papo com você. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Espero que a gente tenha outras, né? Para mim, Vamos! foi da Com aula. certeza, Vou com sair daqui certeza. agora, vou começar agora, Maurinho. Olha só. Obrigada. Professora Ana Patrícia, amanhã, 12 de março, dia do bibliotecário, e eu quero já, de antemão, lhe parabenizar por ser essa profissional excelente. Você é referência para mim, tenho certeza que para muitas outras pessoas. Muita gente gostou de eu ter marcado essa live. Recebi muitas mensagens, tenho certeza também que você recebe diariamente muitas mensagens de muita gente que te admira, que tem muito carinho por ti. Então, parabéns pelo Dia do Bibliotecário que vai ser amanhã. Seja sempre essa profissional aí maravilhosa que a gente adora aí. E vamos meter a cara nos estudos, né? Vamos estudar. Parabéns para nós, todos os bibliotecários que estão aí assistindo a gente, que amanhã a gente possa Sim, levar a dia, né? Vamos fazer aí um barulho nas redes sociais para o pessoal enxergar mais a nossa área, né? com certeza. Professora Ana Patrícia, muito obrigado, uma boa noite. Essa live vai ficar salva aqui no GTV, também no canal lá no YouTube. O link está lá na bio do Bibliotecário Cabano. Eu agradeço a todos que participaram. Professora, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.